Bem-vindos a este momento especial, onde mergulharemos nas profundezas da história, cultura e significado por trás do nome África. É com grande entusiasmo que hoje nos reunimos para a tão aguardada apresentação, intitulada A Razão do Nome África. Temos a honra de receber dois brilhantes colegas, especialistas em seus campos, prontos para nos conduzir por essa jornada de descoberta e reflexão. Antes de começar, aproveite para se inscrever no canal para ser notificado nos próximos vídeos de Ubuizel África. Como fuso horário que estiverem acompanhando este vídeo ou assistindo este vídeo, sejam todos bem-vindos a Ubuizel África, um programa interativo que tem como a finalidade trazer ideias ou trazer conteúdo que está relacionado a raízes ou à origem do nome, da estrutura, da política do continente africano, de modo que nós consigamos trazer ideologias ou incentivo para despertarmos consciência em prol de um desenvolvimento do continente africano. Ao meu lado está o Paulo Afonso, que trará, né, o conteúdo que debateremos, ou que vamos fazer o debate hoje à volta do tema a origem do nome África, a origem do nome do continente africano, e também estarei aqui fazendo abordagem na sequência daquilo que ele vai apresentar. Então, Paulo Afonso, seja bem-vindo ao nosso programa Ubuizel África. Então, acho que o momento é agora de nós agirmos. Em primeiro lugar, cumprimentar, saudar a todos os africanos, todos os amigos dos africanos, todos que acreditam na história dos africanos, reconhecem os africanos como um povo. Quero aceitar as minhas saudações e depois, buscando a honra dos nossos antepassados, eu quero desejar força a todos que estão a nos acompanhar neste exato momento, e também força ao Paulo para não desistir deste caminho que nós começamos com tanta força. Bem, eu, Paulo Afonso, sou um comprometido com as causas africanas, estou incessantemente à busca de nossas histórias, e eu quero aqui também desvendar todas as nossas histórias que o mundo não quer contar. Bem, e nós decidimos começar hoje com o nosso tema, conhecido como uma das grandes polêmicas do mundo acadêmico, mundo histórico, qual é a origem do nome África, ou qual a razão de termos o nome África. Nós vamos aqui, durante alguns minutos, falar sobre esse tema, pelo que eu até queria começar por mostrar algumas imagens que hoje refletimos, mas eu não consegui trazer para vocês essas imagens, mas muitas, quando olham para aquelas imagens de pobreza, imagem de desgraças, imagem de doença e tudo isso, define isso como África. Mas a África, que é este continente, tem sua própria história, tem sua origem. E nós vamos falar, hoje vamos concentrar no nome África, este nome África. Antes ainda de entrar diretamente no nome, vamos fazer só um apanhado, só para nós entendermos. A África é um continente muito grande, cheio de diversidade, um campo amplo de biodiversidade. A África, para nós termos uma noção, a África tem mais de 2.000 etnias e tem lá dentro, o falado, lá dentro comumente, mais que 8.000 línguas. Há quem pode dizer que é crioulo, seja lá o que for, mas eu digo mesmo que é língua.
podes encontrar que é normal dentro de uma comunidade, ou dentro de um país, ou até numa cidade, uma população pode falar 2, 3, até 4, 5 línguas. Há quem fala mais. Também é uma das vantagens que a África tem, devido à sua diversidade. Bem, agora vamos concentrar, antes ainda de concentrar, permita também dizer que a África, a nível territorial, é considerado como o 3º continente maior do mundo. E a nível populacional, está em 2º lugar, abaixo da Ásia, como o continente mais populoso do mundo. Se nós observarmos, não se tem noção de só em Nigéria quantas populações nós temos. Bem, vamos focar agora concretamente num tema, ou seja, no conteúdo que nos trouxe aqui. Bem, falar de África, somos esforçados a recuar no passado. Somos esforçados a regressar, abrir a janela do tempo e voltar para o passado para entender as grandes invasões que a África sofreu. Sofreu várias invasões, mas temos aqui citar as 3 grandes invasões que foram a gênese do nome África. Bem, podemos aqui falar dos bárbaros que numa dada altura entrou também na África e também deu um nome para a África. Vamos falar também dos romanos que quando entram na África eles também intulam um nome para a África, e podemos dizer que no latim, se nós analisarmos a política ou a língua grego-romana, nós temos uma dada altura Líbia, que compreende a região de Marrocos, Líbia, Argélia, era vista uma colônia dos romanos. E qual é o nome que o romano chama? Chamava toda essa região de apenas Líbia. E mesmo os romanos, na língua latina, eles também chamaram de Afrígia, África. Então eles chamam esse nome. Agora, o que significa esse nome? Por que eles nos deram esse nome? Deu o continente este nome? Então, porque eles olhavam aquele continente como a zona que não tem sol, não é? Ou não faz frio. Não tem sol, não, perdão, a zona ensolarada, que tem sol e não faz frio. É este nome. E depois, também tivemos uma 3ª invasão, que é uma invasão que, com exceção do profeta Mohammed, estava concretamente no século VII. Neste século, o profeta Mohammed tinha a política de passar o seu evangelho e fazer propagar o islamismo. Não só propagar o islamismo, sabemos que o povo árabe era um povo nômade, então eles também deslocavam muito para fazer circular o seu negócio e lutar pela sobrevivência com as pequenas práticas de comércio. Entretanto, quando eles vêm do mundo árabe, quando eu digo mundo árabe, eu estou a falar dessas regiões que nós sabemos que hoje chama-se Catar, Árabes Unidos, todo esse sítio. Então eles migraram, viam a África, e o caminho, o percurso que eles faziam, podemos considerar que iam pelo deserto. E iam pelo deserto, eles encontravam areias e muitas feiras. E era esta dificuldade que eles ataram. Entretanto, depois de todas essas dificuldades que eles passam, decidem dar um nome a esse território que tem acesso ao deserto. E eles chamam de Afrique. Não é? Podemos chamar Afrique, Afridi, Afirá. Nessa identificação toda tem só uma tradução: terra de poeira, muita poeira. Porque eles acreditavam e viam a dificuldade que eles tinham para ter acesso à África. Então, chamaram também de Afrique, Afridi, Afirá. É este nome também que, com o passar do tempo, vai terminar sendo como a África. Mas antes ainda, nós entendemos que, mesmo
esse nome África tem também uma etimologia que podemos classificar como caverna, como uma gruta, ou seja, lugar de um povo que não tem conhecimento, povo ignorante, um povo que está preso numa sociedade que não desenvolve. É conjunto de interpretações que podemos tirar por detrás deste nome África, e é o nome que nós temos hoje, que é o nome também que temos que refletir e saber se de facto este nome nós merecemos. O que podemos ainda dizer a isso é que a África, os africanos também não consideravam a um determinado tempo o nome África como seu nome, porque é certo que antes dessas invasões o povo comunicava. Então, a pergunta aqui é como que eles se comunicavam entre eles para determinadas regiões. E é verdade que nós sabemos que a África tem várias regiões e tem toda essa diversidade e todos esses povos. Podemos estar aqui a falar de povos grandes, como o povo Bantu, como povo, digamos, todo esse povo que estava na parte norte também. Podemos considerar que eles também achavam deles vários nomes de acordo com o que eles acreditavam, de acordo com seus pais. Por que eu digo isso? Porque há uma tradição que saiu do povo africano e foi imigrada para a Bíblia, como, por exemplo, ou migrar para outros povos, como, por exemplo, chamaram o povo que é filho de Cã como cananeus, chamar o povo que é filho de Sem como os semitas. Essa é a terminologia, ou seja, pega o nome do pai e acrescenta um sufixo. E na época também isso acontecia. O Ba, assim, era Bacon, o Ba, que é o filho dos Congo, que é aonde eles são. E depois, podemos ver vários rastros disso, estudando a nomenclatura desses povos. Então, o nome não se dá de qualquer maneira. Também é preciso nós entendermos uma questão. Antigamente, para eu atribuir nome para um objeto ou uma pessoa, principalmente o povo africano, era considerado 3 até 4 questões. A primeira questão que era considerada é a seguinte: eles olhavam para a data que a pessoa nasceu. Também olhavam para a ancestralidade desta mesma pessoa e tentava entender o momento que essa pessoa nasceu e olhar essa pessoa conforme toda essa conjuntura e traçar destino dessa pessoa. E nesse processo todo, alinhado com a divindade que eles acreditavam, aí um nome para esta criança, este objeto. Isso também acontecia no povo árabe. O povo árabe, quando dá nome a alguma coisa, diz, olham para aquele objeto, aquela pessoa, e estuda toda essa substância à volta e reduz até essa crença e depois intitula o nome. E os romanos também adotaram essa cura. Então estamos a dizer que quando eles olhavam para a África, o que eles viam é que chegou a ser o resultado do nome que nós temos. E nós sabemos que o que eles viam não é a realidade da África. A África sempre foi o berço da humanidade e o berço da civilização. Então, esse nome não tem nenhum enquadramento com um povo que cria todas as ciências, não é? Até hoje podemos ter as ciências que foram criadas pelo povo africano e um continente que nasce na primeira vida, não é? O osso do primeiro homem foi encontrado na África. Estamos falando de Australopithecus e todo esse processo até chegar ao Homo sapiens,
o Homo sapiens, chegar ao Cro maior, sucessivamente. Então, estamos a falar deste continente e é preciso que nós façamos essa reflexão. Bem, de uma forma geral, a nível desse nome, é isso que eu consigo partilhar convosco. Eu posso ter mais coisas a abordar, mas estamos aqui com Paulo também, que poderá dar o seu contributo, e assim vamos. Como alguém, né, atribui a outra pessoa o nome, significa muito, ou aquele nome vai decidir o futuro ou a trajetória daquela pessoa ou daquele território ou daquele país. E aqui diz que o seu nome, ou o nome que está em questão, África, é geralmente relacionado com os fenícios como Afar, que significa poeira. Como Paulo já tinha dito, né, sobre a trajetória do povo árabe ao continente africano, e essa questão de tempo, então eles viram, né, muita poeira durante a trajetória deles para o continente africano. Então eles levaram em consideração que aquele território era um território de muita poeira. Então também o nome África ou Afar está relacionado à poeira. E também temos outra referência à volta do nome África, que veio por intermédio do povo bárbaro, que nesse momento, quer dizer, que estamos a referir os romanos, que também deu o nome África, que significa a caverna ou uma gruta, como eles viam o continente africano como um lugar que está fora do sistema da civilização. Por quê? Porque as pessoas até os dias de hoje têm a expectativa, né, que o continente africano é onde as pessoas, onde não há civilização, onde as pessoas ainda vivem na época, né, numa época que não é moderna. Então atribuíram o continente africano nome África. Então, muitas das vezes nós temos orgulho de sermos chamados de africanos, do nosso continente ser o continente África, mas não sabemos ou não temos noção do significado ou da razão por detrás deste nome África. É um nome que também está muito relacionado com o tipo de sociedade que nós temos hoje no continente africano, que tipo de economia, que tipo de política, que tipo de sistema que rege o continente africano. É um continente que muitas das pessoas consideram como uma terra amaldiçoada, né? Por causa das condições que os africanos vivem. Então, fica sempre uma nota aqui, que as pessoas devem ou têm mais um incentivo para estudarem ou para conhecerem a origem do continente africano. Saber por que nós somos chamados africanos, conhecer as nossas raízes, conhecer a nossa cultura, o nosso trajeto como povo. Porque antes de nós sermos conhecidos no mundo como África, nós já tínhamos uma civilização, nós já tínhamos um sistema, já tínhamos uma língua, já tínhamos uma cultura. Então é bom que nós africanos saibamos isso e de forma para que nós possamos desenhar ou mapear bem o nosso futuro. Então aqui fica o meu conselho. Já agora não se esqueça de se inscrever no canal, dar aí o teu like e clicar no sininho para que estejas mais informado sobre os nossos próximos vídeos. Esta é só uma abertura daquilo que nós queremos falar posteriormente sobre este maravilhoso continente que tem muito para nos ensinar, com a sua história, com a sua origem, e muito para nos oferecer para que nós possamos construir um futuro diferente daquele que nós hoje temos. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença, pelo seu contributo. Eu não sei se tens alguma coisa mais a dizer para que nós possamos fechar ou fazer o desfecho desta primeira edição do nosso programa. Só me apraz dizer
nesta reta final, o seguinte. Poderíamos aqui perguntar por que nós ainda permanecemos com este nome até os dias de hoje, sabendo que já temos conhecimento disso. A pergunta é, será que nós todos temos conhecimento disto? Porque uma altura alguém já perguntou se estes conteúdos, se a nossa história é lecionada na escola. Então, há pouca pessoa com interesse para iniciar essa investigação e saber a origem das coisas. E é preciso dizer aqui atentamente que não só o nome África, todos os nomes que nós recebemos ou que nós fomos batizados com ele, todos esses nomes só vêm reduzir a nossa capacidade como povo, reduzir as nossas competências e o que nós recebemos mais e aprendemos na escola, que nós vivíamos nas cavernas, que nós vemos de macaco e ponto final. Não conta a nossa história como ela deveria ser. Aliás, é preciso dizer que falar que nós vivíamos na caverna é um anacronismo histórico, porque ninguém consegue viver numa caverna, porque é só acender um fogo que tanto fumo, ninguém consegue ficar lá dentro. E na época de frio também não há condições para as pessoas ficarem lá dentro, então não há enquadramento para homem viver lá dentro. É ponto 1. Depois, eu poderia dizer que para mudar esse paradigma, nós temos que adotar algumas posturas, algumas condutas. Quais são essas condutas para que a África se liberte e, consequentemente, mudar até o nome do continente? Primeiro temos que começar a falar a nossa língua. Mas, antes de tudo, todo africano deve, nesse caso, estudar a história. Eu repito várias vezes que a história não é somente para um historiador, um antropólogo. Não. História é para todos. História pensa desde todas as artes, agricultura, literatura, cantor, todo tipo de atividade, seja econômica, seja social, requer conhecimento da história. E como um povo, é bom conhecer essa história porque a história vai tirar a noção do teu passado para você entender como é que as coisas processaram no passado e você consegue ter uma base para entender o presente e perspectivar para o futuro. É uma coisa. A seguir é estudar a nossa língua. Temos que estudar e falar a nossa língua. Porque a língua, eu sempre digo isso em todo lugar, a língua é o museu de um povo. É só você falar a tua língua, você vai entender alguns segredos que a tua língua tem e que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia em todos os ramos. Por coisas que nós não sabemos, vamos consultar o terceiro. Mas a nossa língua tem. E o que não tem na nossa língua não existe. Eu não quero aqui falar mal, por exemplo, dos gays, falar mal de outras pessoas. Por exemplo, se eu perguntar aqui como é que nós falamos de corrupção na nossa língua, não existe corrupção na nossa língua. Se eu perguntar aqui como é que se chama gay na nossa língua, também não existe gay na nossa língua. Pode pesquisar toda a língua africana, não existe gay. Quer dizer que foi uma coisa imigrada. Depois, na sequência, podemos estar a falar também de outra questão. Já falamos e devemos falar o nosso nome. E, por fim, eu tenho que implementar na escola todo o conhecimento africano e fazer com que eu tenho que segurar 2 pilares para ver se a sociedade desenvolve. Escola e família. E eu, se apoiar a educação, apoiar a família, assegurar como 2 pilares. Já estamos a falar do desenvolvimento da África. Não precisa ser muito tempo. Eu digo que se nós voltarmos a nossa matéria de forma correta para família e a escola, não é? A educação, eu dou você só menos de 5 anos, a África toda desenvolve. Fazendo a forma correta das coisas,
resgatar valores familiares. Resgatar a família, porque o indivíduo, para chegar ao presidente, ele saiu de uma família. Então ele vai criar todos esses valores e levar para lá. Então, também é uma estratégia para isso, mas nós vamos falar de diversas estratégias em outros vídeos, em outros fóruns. Esse é só um pontapé de saída, só para nós conhecermos o nome que temos. Depois vamos falar agora dos problemas que temos e não vamos estar falando apenas de sintoma. Nesse programa aqui, o ISALE África, vamos falar das soluções também, falar da história, porque o lema central deste programa é relembrar, resgatar e restaurar a África. E é este que vai ser o nosso procedimento, o nosso papel doravante. Não vamos mais voltar atrás. E eu convido todos os jovens agora para alinhar a esse projeto, porque a missão é nossa. Eu já sei a minha missão na Terra. O homem não vem para a Terra por acaso. Todo homem que vem para a Terra tem uma missão. Eu já descobri a minha missão, que é defender o meu povo, falar com o meu povo, libertar o meu povo e fazer com que eles cresçam. Para isso, eu vou aqui dar algumas fontes para vocês continuarem as vossas pesquisas. Eu quero que vocês continuem a pesquisar sobre o grande filósofo, historiador, antropólogo, cientista e muito mais, Cheikh Anta Diop. Cito mais, estudem o legado roubado de George, para vocês entenderem tudo que foi tirado da África, o legado roubado. Lá você vai entender a verdadeira história da África e que nós ensinamos os gregos e muitos outros, a filosofia, a matemática, a medicina e muitas outras coisas. Estuda também, o que mais que vocês podem estudar? Podem ler a civilização africana também, de Cheikh Anta Diop. Vocês podem estudar também sobre o grande filósofo moçambicano Severino Ingonha. Também vocês podem continuar a vossa pesquisa sobre o livro do professor Alexandre Keys, que fez várias publicações sobre a África depois da independência, concretamente Cabo Verde, e podemos ver muitas outras coisas. Mas aqui vocês têm essas fontes. Também estudem sobre a história de Simão Gonçalves Tocco. É preciso que nós saibamos o que fez esse homem para que a África hoje fosse liberta, e nós não estamos lá o que eles fizeram. Pesquisam também sobre Kimbangu, pesquisam também sobre Papampadi, pesquisam também sobre a profeta Kimpavita, pesquisam também sobre a Zingambani de Angola, pesquisa sobre o antigo Congo, eu falo Estado Federal do Congo. Pesquisa sobre essas histórias para nós entendermos tudo isso. Pesquisa a civilização egípcia, pesquisa os povos sumérios, pesquisa tudo isso para vocês terem uma mente aberta, não deixe que ninguém vos engane. Hoje nós temos a facilidade de acesso a esses documentos, apesar de alguns estarem em inglês, mas hoje em dia tudo está facilitado. Estudam línguas também, quero que todos os africanos entendam as línguas, porque hoje não precisamos estar coados por causa de língua. A língua pode constituir barreira para um africano. Portanto, meus amigos, queridos, compatriotas, são esses conselhos que eu tenho para vocês. Eu fico aqui desejando força e sucesso, e que vocês aceitem estas palavras, reflitam e continuem com a pesquisa. Eu sei que o africano é um povo muito inteligente. Obrigado. E assim chegamos ao fim desta fascinante jornada pela história e significado do nome África. Queremos expressar nossa mais profunda gratidão aos nossos estimados palestrantes, Paulo Afonso e Paulo das Neves, por compartilharem conosco seus conhecimentos e insights inspiradores.